Vídeos novos todos os dias. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E vamos começar com o espiritismo kardecista. Muitos dos que praticam alguma forma de espiritismo se declaram católicos. Então, se você somar o espiritismo kardecista com a Umbanda, o Candomblé e outras variações, você vai entender por que o Brasil é reconhecido como o maior país espírita do mundo, se você soma todas essas vertentes, né, do espiritismo. O espiritismo kardecista não gosta de ser misturado ou tomado junto com a Umbanda, Candomblé, por exemplo. Eles são coisas completamente diferentes. Embora eles acreditem nos mesmos princípios, especialmente o da reencarnação, mas eles querem se distanciar. O espiritismo kardecista lembra que tem origem na França, que ele é mais recente, que ele é ciência e religião, que ele é da elite, e de fato o IBGE mostrou que os espíritas kardecistas estão entre as pessoas mais bem instruídas do Brasil. A escolaridade é muito grande e o nível financeiro também é muito alto. Enquanto que a Umbanda é de origem africana, tem rituais, bem como a macumba, o candomblé, que são chamados também de baixo espiritismo. O espiritismo kardecista se considera o espiritismo segundo o evangelho, ou espiritismo mesa branca, ou tem outros nomes, mas eles querem fazer a distinção entre eles e a Umbanda e o candomblé, não gostam de ser considerados como sendo iguais. A gente entende isso perfeitamente, não é? Por exemplo, o termo evangélico é muito amplo, e dentro do termo evangélico você tem variações, e as igrejas tradicionais sempre, quando são chamadas de evangélicas, diz assim, evangelho, mas não como aquelas da TV, né? Fazendo uma distinção. Então, os espíritas também kardecistas, eles gostam de fazer essa distinção, dizendo que eles são à parte. Vamos fazer agora uma análise que não se trata de nenhum ataque aos nossos amigos espíritas, porque liberdade religiosa é um direito civil fundamental. Cada um crê no que quer. Então, todo mundo tem a liberdade de ter a religião que quer. Portanto, isso aqui não se trata de um ataque à liberdade de ninguém. Você pode crer no que quiser, eu não creio em nada. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente analisar e comparar com aquilo que nós, evangélicos, históricos, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, em que pontos nós divergimos e em que pontos nós não podemos andar com o pensamento espírita. Até porque o espiritismo gosta de usar a Bíblia como suporte, e aqui e acolá, para aquilo que eles estão dizendo. Então, eu vou começar com uma constatação. O espiritismo kardecista se declara como a terceira revelação de Deus para a humanidade. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus, a terceira o espiritismo. Então, isso significaria que o espiritismo, como a terceira revelação, deveria trazer algo que nunca foi dito antes, né? Deveria trazer novas luzes, deveria ser algo novo para iluminar a humanidade. Mas não é bem assim. A doutrina da reencarnação é antiquíssima. Era crida pelos sumérios, pelos babilônicos, era crida pelos medos e persas. A doutrina de que a alma volta a esse mundo em outra forma é muito mais antiga do que Allan Kardec. Muito mais antiga. Também a ideia de que a pessoa paga nesse mundo pelos erros que cometeu. Isso não tem nada novo, isso faz parte da essência da religião pagã, muito antiga, né? A questão do sofrimento, você pagar pelo que você faz aqui nesse mundo. O dualismo entre matéria e espírito, que é muito claro no espiritismo kardecista, ele é originário das religiões persas e encontrou uma forma mais elaborada num cidadão chamado Mani, que é o pai do chamado maniqueísmo. E que junto com essa visão dualista, que tem raízes no pensamento platônico, constitui o que a gente chama do cerne do paganismo. Ou seja, que a matéria é essencialmente má e que o espírito é bom. Isso antecede Allan Kardec em séculos. Então, na verdade, não é nada novo. A ideia de você consultar os mortos, inclusive, era proibido em Israel 2000 anos antes de Cristo, 4000 anos antes de Allan Kardec. Então, a ideia de você falar com mortos, que mortos voltam e que as pessoas sofrem pelos seus pecados aqui nesse mundo e que a matéria é inferior, o espírito é superior, isso é bem mais antigo do que Allan Kardec. Então, o que tem de novo nisso? Na minha opinião, nada. É simplesmente ideias antigas de religiões pagãs que foram codificadas por uma pessoa inteligente e apresentada como sendo uma nova religião, mas nada mais é do que conceitos antiquíssimos, inclusive que datam antes de Cristo. A primeira diferença que eu queria mostrar aqui é com relação ao conceito de Deus. O Deus do Espiritismo não é o mesmo Deus que nós, evangélicos que cremos na Bíblia, professamos.
O Deus que nós professamos, ele é eterno, ele é criador dos céus e da terra, onipotente, onipresente, onisciente. Até aqui o espírita kardecista iria conosco. Mas aí nós vamos mais adiante e dizemos que esse Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui já começa a diferença com o kardecismo, porque para eles Jesus Cristo não é Deus. Ele é o homem mais perfeito e evoluído que já houve nessa face da terra e, portanto, ele é modelo e guia para nós. Mas ele não é Deus. Para nós, Jesus Cristo é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. E o Espírito Santo também é Deus, mas para o espiritismo kardecista, as referências que a Bíblia faz sobre o Espírito Santo é sobre os espíritos desencarnados, espíritos mortos. O Espírito Santo não é terceira pessoa da Trindade. Então, o Deus do espiritismo não é o Deus do cristianismo evangélico histórico que leva a Bíblia como sendo, ou que toma a Bíblia como sendo a palavra de Deus. A primeira diferença é essa: não é o mesmo Deus. E também a diferença fundamental com relação a Jesus Cristo. Para nós, Jesus Cristo é Deus feito homem. Ele não é um espírito aperfeiçoado, um homem aperfeiçoado. Ele é Deus que tomou carne, se tornou um de nós, se fez homem e permanece Deus para todos sempre. Ele é Deus homem, 100% Deus e 100% homem. O que explica o fato de que Jesus se destaca dos demais da humanidade não é que ele é uma pessoa que se aperfeiçoou através de reencarnações, mas porque ele era Deus e estava entre nós. E se explica os seus poderes, a sua santidade, a sabedoria das suas palavras, a sua morte e a sua ressurreição. E para nós, o Espírito Santo, como eu já disse, também é Deus. Portanto, a diferença conceitual básica é muito grande entre o que nós cremos a respeito de Deus e que o espiritismo kardecista acredita a respeito de Deus. Um outro ponto aqui de diferença é com relação a essa fonte de autoridade que são as informações dos espíritos. Vamos pegar um conceito central para o espiritismo, como, por exemplo, a pluralidade de mundos, que existem universos habitados por homens pelo cosmos afora. Só não foram descobertos ainda, né? Mas tem. Mas qual é a base para eles afirmarem isso? Para nós, a Bíblia é a única regra de fé e prática. E se houvesse mundos dessa natureza, com homens morando, nós deveríamos encontrar algum sinal disso na Escritura Sagrada, mas não tem absolutamente nada. Quando Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, ele está simplesmente dizendo que tem muito lugar na casa do pai. Não está se referindo a mundos ou terras, né, e planetas povoados pelo universo afora. Isso aí, esse conceito não foi encontrado na Bíblia, mas foi dado pelos espíritos. Os espíritos é que disseram isso a Allan Kardec, de que existem mundos habitados. Então já vem uma grande diferença aqui. A doutrina evangélica, protestante, cristã, ela é baseada na Escritura. O que é que a Bíblia diz? Se a Bíblia não diz, eu não posso afirmar, eu não posso dizer. O pensamento kardecista é baseado em sessões mediúnicas em que o médium diz que está recebendo o Espírito, que está dando a seguinte informação. Aí vai passando aquelas informações. Eu vou ler aqui para vocês o que está no site da Federação Espírita Brasileira, na parte dizendo quem somos nós e a origem do Espiritismo. Ele diz assim: Riveil, que é o Allan Kardec, pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e adeptos de rigoroso método de investigação científica, não aceitou de imediato os fenômenos das mesas girantes, mas estudou-os atentamente e observou que uma força inteligente movia estas mesas, e investigou a natureza desta força, que ele identificou então como os espíritos dos homens que haviam morrido. Não é dito aqui como é que ele chegou a essa conclusão de que aquelas mesas girantes eram os espíritos dos homens que haviam morrido. Havia outras alternativas de explicação. A explicação bíblica é demônios, charlatanice, ilusão. Tem tantas outras explicações, mas ele chegou a essa conclusão. Como é que ele chegou a essa conclusão? Ele diz aqui: Kardec fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas, comparou-as, codificou-as, tudo submeteu ao crivo da razão, e não aceitando e não divulgando nada que não passasse por esse crivo. Assim nasceu o Livro dos Espíritos e o professor Riveil se imortalizou adotando o pseudônimo de Allan Kardec. O espiritismo kardecista não procura disfarçar isso, mas a fonte da doutrina deles é a sessão mediúnica. É um médium que diz que está recebendo o espírito de Santo Agostinho, é o espírito do apóstolo Paulo, e que está agora trazendo a verdade completa.
A base é essa, não tem nada a ver com a Bíblia, não é escritura a base, e essa é uma diferença fundamental entre nós e o pensamento kardecista. Então, até para discutir, quando você vai conversar com um amigo espírita, a dificuldade é que não tem uma base para você argumentar, porque você vai querer apelar para a Bíblia, mas ele vai dizer, não, a Bíblia tem apenas parte da verdade, né? Porque a verdade suprema veio através de Allan Kardec, e aqui está o que os espíritos disseram para Allan Kardec. Nesse livro, segundo o Espiritismo, só para ilustrar o que eu estou dizendo, cada capítulo escrito por Allan Kardec, ele escreve bem, é claro, e o capítulo não é muito grande, mas no final do capítulo tem assim, Doutrina dos Espíritos, aí vem Chico Xavier, aí diz o que é que Chico Xavier falou, o Espírito falando através de Chico Xavier. Aí, Santo Agostinho, que é um médium famoso, né, que incorporava o Espírito de Santo Agostinho, que morreu, viveu no século IV. Aí disse isso. Então, a parte a doutrina dos Espíritos no final de cada capítulo é maior do que o capítulo de que Kardec escreveu, porque é a base deles, é exatamente o que esses Espíritos haveriam de dizer. As grandes doutrinas bíblicas são totalmente ignoradas. Eu tive o cuidado de fazer essa pesquisa para não ser injusto, mas eu procurei e não tem nada nos livros que fale sobre os milagres de Jesus, o fato de que ele nasceu de uma virgem, a sua morte na cruz pelos pecados, a sua ressurreição literal dos mortos, a intercessão pelos seus, ele está agora à direita do Pai intercedendo pelos seus, a sua segunda vinda física a este mundo e o mundo vindouro onde habita a paz e justiça. As grandes doutrinas da Bíblia são deixadas totalmente de lado, não tem a menor menção nesse livro, que é o livro fundamental do pensamento espírita. Ao longo deste vídeo, buscamos apresentar algumas das principais diferenças entre a fé cristã evangélica e o espiritismo kardecista, sempre com respeito e com o objetivo de esclarecer as distinções teológicas e doutrinárias entre essas crenças. Nosso intuito não é atacar ou desrespeitar ninguém, mas sim demonstrar, à luz das Escrituras, como compreendemos a revelação de Deus e em que pontos divergimos. Como cristãos que creem na Bíblia como a palavra de Deus, entendemos que a nossa fé está fundamentada na revelação completa dada por Deus através de Cristo e registrada nas Escrituras. A mensagem central do Evangelho é a salvação pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, que veio ao mundo, morreu por nossos pecados e ressuscitou, garantindo-nos a vida eterna. Diferente disso, o Espiritismo baseia-se em ensinamentos adquiridos através de comunicações mediúnicas e na ideia da reencarnação. Conceitos que não encontramos respaldados na Bíblia e que diferem profundamente daquilo que cremos sobre Deus, Jesus e a salvação. Mesmo reconhecendo essas diferenças, é essencial que o diálogo entre pessoas de diferentes crenças seja conduzido com respeito e consideração. O fato de discordarmos em aspectos teológicos não significa que devamos agir com intolerância ou desrespeito. Afinal, o próprio Cristo nos ensinou a amar o próximo e a agir com mansidão ao compartilhar a verdade. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos, e fiquem com Deus.